A paz do Senhor esteja com você. Mas antes de começarmos, eu preciso te fazer algumas perguntas que vão mexer com a sua fé. Você já sentiu que Deus estava em silêncio? Que nada estava acontecendo? Que você orava, clamava, chorava e o céu parecia fechado? Você já olhou ao redor e disse: cadê o milagre? Cadê a resposta? Cadê a mudança? Deixa eu te dizer uma coisa. Você está olhando no lugar errado. Porque o milagre não começa quando você vê. O milagre começa quando Deus dá o primeiro comando no invisível. Existe um movimento espiritual acontecendo ao seu redor agora mesmo. Anjos sendo enviados. Portas sendo preparadas. Inimigos sendo neutralizados. Caminhos sendo abertos. Mas você não vê. Porque você está olhando com os olhos errados. E se eu te disser que a batalha já foi vencida, mas você ainda não percebeu? E se eu te disser que o milagre já começou, mas você ainda não enxergou? E se eu te disser que Deus está movendo montanhas no invisível, enquanto você está aqui questionando se Ele te ouviu? Porque me diz, quanto tempo você vai desperdiçar duvidando? Ao invés de crer que Deus está agindo nos bastidores da sua vida, você tem tempo para duvidar. Você tem tempo para murmurar. Você tem tempo para reclamar que nada está acontecendo. Mas você tem tempo para crer no que você ainda não vê? Hoje, Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Ele vai te mostrar que o silêncio que você sentiu não era ausência, era estratégia. Ele vai te revelar que existe uma dimensão invisível onde Ele está trabalhando por você agora mesmo. Mas você precisa ficar até o final, porque no final desse vídeo eu vou orar com você. E essa oração vai abrir os seus olhos para ver o que você nunca viu. E agora, isso se chama legalidade espiritual. Escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos para ver o invisível. Escreve aí, porque isso é um ato de fé. E quando você declara, você está ativando o mundo espiritual. Respira fundo e vem comigo. Segundo Reis 6:17 diz: Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você ouviu? O servo de Eliseu estava em pânico, porque ele olhou ao redor e viu um exército inimigo cercando eles. Cavalos, carros de guerra, soldados armados. E ele disse: Meu senhor, que faremos? Mas Eliseu estava tranquilo, porque Eliseu via o que o servo não via. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele. E quando Deus abriu os olhos do servo, ele viu: o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor deles. O exército de Deus era maior que o exército inimigo. A proteção divina já estava ali. A batalha já estava ganha. Mas o servo não via, porque ele estava olhando com os olhos naturais. E você? Você está olhando com que olhos? Você vê o problema, você vê a dívida, você vê a doença, você vê a solidão, você vê o deserto, mas você não vê o exército de anjos que Deus enviou para te proteger. Você não vê as portas que Deus está abrindo nos bastidores. Você não vê os milagres que Deus está preparando no invisível, porque existe uma dimensão espiritual onde Deus organiza, prepara, abre caminhos, fecha acessos e neutraliza ataques. E as maiores respostas começam sem barulho, sem sinal, sem aviso. É no invisível que Deus derruba gigantes que você nunca viu. É no invisível que Deus cancela perigos que você nunca soube. É no invisível que Deus libera milagres que você ainda não percebeu. Você só vê o resultado final. Mas Deus já estava trabalhando muito antes. Escreve nos comentários: Deus está trabalhando no invisível por mim. Agora deixa eu te falar sobre uma coisa que muita gente não entende: o silêncio de Deus. Você já passou por aquele momento em que você ora e nada acontece? Você clama, você chora, você implora e o céu parece fechado? E você pensa: Deus me abandonou, Deus não está me ouvindo, Deus não se importa comigo. Mentira. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Quando Deus se cala, Ele está movendo coisas que você ainda não consegue entender.
Ele está trabalhando primeiro na raiz, no fundo, no profundo. Porque nada nasce adulto. Primeiro, Deus planta. Depois ele rega. Depois ele faz crescer. E só então ele revela. Você quer ver o fruto agora, mas Deus ainda está cuidando da semente no subsolo. Você quer ver a resposta agora, mas Deus ainda está alinhando as peças invisíveis. Você quer ver o milagre agora, mas Deus ainda está preparando o seu coração para recebê-lo. Isaías 55:8-9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus vê mais longe. Deus vê mais fundo. Deus vê tudo. E às vezes, Ele te faz esperar, porque Ele está preparando você. Ele está moldando você. Ele está te ensinando a confiar sem ver. O silêncio de Deus é a forma mais profunda de te ensinar fé. Porque fé não é ver para crer. Fé é crer sem ver. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você precisa crer no invisível. Você precisa confiar no que você ainda não vê. Você precisa descansar no que Deus está fazendo nos bastidores. Escreve nos comentários: Eu confio no silêncio de Deus. Agora deixa eu te mostrar algo que vai mudar a forma como você enxerga os milagres. Grandes respostas passam por etapas invisíveis. Antes de você ver o milagre, Deus está trabalhando em o coração sendo moldado. Porque Deus precisa preparar você antes de liberar a bênção. Pessoas sendo movidas. Deus está tocando corações, abrindo mentes, quebrando resistências de pessoas que vão fazer parte do seu milagre. Oportunidades sendo alinhadas. Deus está conectando pontos que você nem imagina. Ele está juntando peças do quebra-cabeça que você ainda não viu. Portas sendo preparadas. Deus está abrindo portas que você nem sabe que existem. E está fechando portas que iam te destruir. Livramentos acontecendo sem que a pessoa perceba. Você não viu Deus te livrando do acidente espiritual, mas Ele livrou. Você não viu Deus segurando a porta errada, mas Ele segurou. Você não viu Deus abrindo o caminho, mas Ele abriu. Deixa eu te dar exemplos bíblicos. José foi vendido como escravo. Foi preso injustamente. Foi esquecido na cadeia por anos. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores, movendo o coração de Faraó, preparando o sonho, alinhando o tempo certo. E quando chegou a hora, José saiu da prisão direto para o palácio. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul, se escondendo em cavernas, vivendo como foragido. Parecia que a promessa tinha morrido. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores, moldando o caráter de Davi, ensinando ele a confiar, preparando ele para governar. E quando chegou a hora, Deus entregou o reino nas mãos dele. Esther foi levada para o palácio. Passou um ano inteiro em preparação antes de se apresentar ao rei. Um ano de silêncio, de espera, de preparação invisível. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores. E quando chegou a hora, Esther salvou uma nação inteira. Você entendeu? O milagre não começa quando você vê. O milagre começa quando Deus ordena no invisível. E enquanto você está esperando, achando que nada está acontecendo, Deus está movendo céu e terra por você. Escreve nos comentários: Deus está nos bastidores da minha vida. Agora eu quero te ensinar algo muito importante. Não basta ver, precisa enxergar. Existem pessoas que têm olhos, mas não enxergam, porque elas só veem o natural. Elas só veem o físico. Elas só veem o problema. Mas quando Deus abre os olhos espirituais, você começa a ver o que está por trás. Você vê a mão de Deus agindo. Você vê os anjos trabalhando. Você vê o propósito divino se desdobrando. O servo de Eliseu via o exército inimigo. Mas quando Deus abriu os olhos dele, ele viu o exército de Deus. O medo caiu. A dúvida sumiu. A fé cresceu. Porque ele entendeu. Deus estava no controle o tempo todo. E hoje, você precisa pedir a Deus:
Senhor, abre os meus olhos espirituais. Me faz enxergar além do que eu vejo. Me mostra o que tu estás fazendo no invisível. Efésios 1:18 diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Quando os olhos espirituais abrem, você para de temer, porque você vê que Deus está no controle. Quando os olhos espirituais abrem, você para de duvidar, porque você vê que Deus está trabalhando. Quando os olhos espirituais abrem, você para de murmurar, porque você vê que Deus está agindo nos bastidores. Escreve nos comentários: Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento. E agora eu preciso te revelar algo que vai explodir a sua fé. Mesmo que você não veja nada acontecendo agora, o processo já está em andamento. O milagre não começa quando aparece. O milagre começa quando Deus ordena. Antes de você sentir, Deus já decidiu. Antes de você ver, Deus já começou. Antes de você entender, Deus já moveu o invisível por você. Você está esperando a resposta aparecer. Mas a resposta já foi liberada no mundo espiritual. Ela só está descendo até você. Você está esperando a porta abrir, mas a porta já foi destrancada no invisível. Ela só está sendo empurrada até você. Você está esperando o milagre acontecer, mas o milagre já foi decretado nos céus. Ele só está se manifestando no seu tempo. Daniel 10 conta que Daniel orou, e no primeiro dia da oração dele, Deus enviou a resposta. Mas um príncipe das trevas segurou o anjo por 21 dias. E Daniel continuou orando, jejuando, clamando, achando que Deus não tinha ouvido. Mas Deus tinha ouvido. A resposta tinha sido enviada. Só estava sendo disputada no invisível. E no dia 21, o anjo chegou e disse: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, Deus te ouviu. Eu fui enviado, mas houve batalha espiritual. Você entendeu? Sua resposta já foi enviada, mas há batalhas invisíveis acontecendo. E você precisa continuar crendo, continuar orando, continuar confiando, porque o milagre já começou. Escreve nos comentários: o meu milagre já começou no invisível, e agora vamos orar juntos. Senhor meu Deus, eu oro por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu oro por aquele que está cansado de esperar, por aquele que está duvidando, por aquele que está achando que nada está acontecendo. Senhor, abre os olhos espirituais dessa pessoa agora, que ela veja o que ela nunca viu, que ela enxergue o exército de anjos ao redor dela, que ela perceba que tu estás trabalhando nos bastidores. Senhor, revela a ela o movimento invisível que tu estás fazendo. Mostra a ela que o milagre já começou, que a resposta já foi enviada, que a vitória já foi decretada, que ela pare de duvidar, que ela pare de murmurar, que ela pare de questionar e que ela creia, que ela confie, que ela descanse em ti, porque tu estás no controle, tu estás trabalhando, tu estás movendo o invisível por ela. Em nome de Jesus, amém. Antes de encerrarmos, eu preciso te dizer algo muito importante. Este canal é um lugar de oração e palavra, mas você precisa entender: quem move o invisível é Deus. Quem abre os olhos espirituais é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Nós não temos poder nenhum. O poder está nas mãos dele. E é através da sua fé que o invisível se torna visível. Segundo Coríntios 4:18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, coloque a sua fé em Deus. Busque a presença dele. Confie no tempo dele, porque ele está trabalhando no invisível por você agora mesmo. Deus está com você, e é dele que você precisa. E agora, vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.
Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. E eu profetizo sobre a tua vida. A partir de hoje, você não vai mais olhar só com os olhos naturais. A partir de hoje, você vai enxergar o invisível. A partir de hoje, você vai crer que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, porque o milagre já começou. A resposta já foi enviada. A vitória já foi decretada. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê olhos para ver o que Ele está fazendo por você. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ver o invisível hoje. Se inscreva aqui no canal. Junte-se a nós nessa corrente de oração, porque só Deus cura, liberta e transforma vidas. E lembre-se, Deus está movendo o invisível por você agora mesmo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.